E aí, conectados, beleza? Hoje, no nosso segundo vídeo, nosso segundo episódio, nós vamos falar muita e mostrar muita coisa para vocês. Mas antes eu tenho que agradecer muito quem viu o primeiro episódio, que já está com algumas mil visualizações. Não tem nem 30 dias que o vídeo foi lançado e eu nunca imaginei que fosse bater esse número de visualizações tão rápido e em um vídeo só, né? Então eu quero agradecer muito e hoje a gente vai mostrar muita coisa para vocês. A gente vai mostrar como é que está o nosso motorhome, como é que está a construção. Nós vamos mostrar em detalhes vários sistemas e coisas do nosso motorhome. E vamos responder várias dúvidas e perguntas e críticas. Eu adoro as críticas. É engraçado e também faz a gente pensar. Então vamos lá. Primeira coisa, o pessoal sempre pergunta e aí a gente teve também algumas críticas. Tipo, como é que vocês vão se manter na estrada? Como é que vocês vão ter essa vida no motorhome e tal? Bom, a gente vai seguir trabalhando, né? Porque a gente não nasceu herdeiro e a gente também não é muito roots, né? Então a gente precisa ter um conforto mínimo. E as pessoas nos chamaram de Nutella e tal, e entre outras coisas que eu não lembro muito em detalhes. Então, para quem não sabe, eu faço programa. Mas não é o que você está pensando, é esse programa aqui, ó. E assim, e a Aline trabalha com marketing, né? Marketing online. Então, a gente vai seguir trabalhando na estrada e a gente tem que ter um conforto mínimo. E teve gente que falou que a gente é muito Nutella, que tinha que começar com uma Kombi, não sei o quê, mas assim, cada um tem um estilo de viagem. A nossa dinâmica de viagem, justamente por trabalhar, a gente trabalha muitas horas por dia, vai ser diferente, né? Então a gente teve que ter alguns confortos e a gente tem algumas diferenças que a gente vai ter de viagem para a maioria dos viajantes, né? Então assim, a gente vai ter que ter uma estrutura que a gente gosta de trabalhar dessa forma aqui, com duas telas, né? Tanto eu quanto a Aline. Então a gente tem que ter uma estrutura mínima. Aí eu fico pensando agora, eu vou falar uma coisa e o cara que comentou lá que a gente é muito Nutella vai ficar ainda mais pasmo. Ó, a gente vai levar até um PlayStation, isso é bem Nutella, né? Mas, tipo assim, como a gente quer ter uma autonomia muito grande, porque a gente vai ficar mais tempo parado do que a maioria dos viajantes, então a gente vai ter que ter algumas coisas. E uma das críticas também que a gente teve foi em relação à caixa da água, que a gente estaria exagerando, né? Porque a gente vai ter 840 litros, ou seja, 4 dessas caixas d'água, né? Olha só, meu tamanho a caixa d'água, né? É muito grande. Só que assim, a gente tem espaço, a gente tem... tem gente que vai querer aparecer no vídeo daqui a pouco, logo eu vou mostrar pra vocês. A gente tem espaço, a gente tem capacidade, né, de peso. E outra coisa, a caixa d'água, a gente não precisa andar com ela sempre cheia. Mas quando a gente vai para algum lugar que a gente sabe que a gente vai ficar mais tempo, que a gente vai estar... eu disse que ia aparecer alguém. Provavelmente vocês ouviram o latido, né? Então, a gente vai precisar de uma autonomia grande. Então, por isso, de tantas caixas d'água. E também tem uma sacada aqui. A Maia tá querendo aparecer. Eu vou pegar a Maia, espera aí. Essa aqui é a Maia! Ela quer aparecer no vídeo, tá latindo. Ai, tem mais gente, pera aí. Tem a Mia, mas tá quietinha, mas tá lá, louca pra aparecer no vídeo. E tem uma ali no cantinho que vocês devem ter visto ali, ó, a Julie. Logo a gente vai falar dos bichinhos também. Mas voltando pra caixa d'água. Então assim, a gente vai ter bastante autonomia, só que a gente não precisa andar com ela sempre cheia. E tem uma sacada nessas caixas d'água. Duas delas a gente vai isolar, revestir termicamente, de forma que a gente vai manter sempre aquecida essa água, né? Então a gente vai pegar isso aqui, ó. Isso aqui são resistências, né? Todas as caixas d'água vão ter resistências. Só que as caixas d'água que a gente vai manter sempre quente, elas vão ter duas dessas, né? É uma resistência de 600 watts em 24 volts. Só para falar em mais detalhes, que eu vou contar mais detalhes, porque ficou muita dúvida do pessoal, então eu já vou tirando dúvida e mostrando as coisas ao mesmo tempo. Então assim, essas resistências, elas vão ser ligadas quando a gente estiver gerando um excedente de energia.
Por exemplo, a gente com o painel solar que a gente tem e o que a gente tem de bateria, embora a gente vai ampliar a quantidade de baterias, a gente consegue carregar essas baterias em 2 horas. Então, todo o resto do dia que tá com sol lá e poderia estar gerando energia, não estaria gerando. Desta forma vai estar gerando, a gente vai estar armazenando de forma térmica. Então isso é uma baita sacada, é muito legal a gente armazenar energia de forma térmica, né? Porque, e aí detalhes, né? O que a gente vai fazer? A gente vai manter em 50 graus as caixas d'água quente, né? Então, nem sempre, como eu falei, nem sempre todas vão estar cheias, mas a gente pode, o sistema vai priorizar, vai ligar uma caixa d'água, depois vai ligar. Não precisa se preocupar que não aparece o barulho. É que a gatinha tá comendo a cadeira. Então assim, ó, a gente não precisa se preocupar em acionar, vai ser tudo automatizado. Então primeiro o sistema vai ligar uma caixa d'água, quando chegar na temperatura ideal vai ligar outra. Chegou as duas na temperatura ideal, desliga, não fica mais ligado. E qual que é a temperatura ideal que a gente definiu? 50 graus. Por quê? A gente pode usar essa água quente tanto na nossa máquina de lavar louça e na nossa máquina de lavar roupa, que também é uma outra coisa que deu bastante comentários, tanto odiando quanto amando, né? E aí eu vou explicar um pouco mais depois para vocês disso aí. Vamos lá, a gente vai utilizar isso aqui não é uma mangueira, isso aqui é um tubo, é o tubo chamado PEX. O que acontece? Esse tipo de tecnologia aqui, comumente usado lá fora, não tão amplamente, né, mas é bem mais comum lá fora, é um dos melhores sistemas que tem, tanto para casa quanto para motorhome, né? Mas para o motorhome ele é muito bom porque assim, ó, se você usar tubo normal, né, tubulação normal de casa, tubulação rígida, chance de haver alguma coisa, ela quebrar ou haver algum vazamento é muito grande, porque tem vibrações e tal. Aí tem o que o pessoal usa normalmente, que eu vejo, normalmente não, mas eu vejo muito pessoal usar também, é um sistema que é utilizado para máquinas industriais, que é utilizado para sistemas pneumáticos, se eu não me engano. Aquilo é bem bacana, é prático, né? Então é muito mais prático do que esse sistema, mais fácil de reparar e tal. Só que também eu vejo que tem dado muito problema, né? O pessoal tem tido muito problema, pequenos vazamentos, fácil de resolver, mas dá vazamento. E aqui não, aqui a gente tem um sistema hiper robusto, né? Então aqui é um exemplo, eu peguei aqui. Aqui vai esse tubo, e aí com o alicate ele puxa esse tubo e prensa com o anel, esse anel prensa nessa conexão com um alicate especial aqui, tem as ferramentas especiais para isso, então para esse tipo de utilização tem que ter ferramentas especiais, e aquilo ali fica hiper bem preso, bem vedado, e essa tubulação aqui é hiper resistente, ela é flexível, semi-flexível, é muito resistente, tanto a temperaturas altas quanto torções, batidas e tudo mais. Então é um recurso bem legal. Outra coisa que a gente vai ter, né, que eu vejo bastante gente tem nos motorhomes, é filtro de água, né, filtro da água na entrada, para filtrar partículas e tudo mais. Só que uma coisa que eu vejo que o pessoal não dá tanta atenção é na caixa d'água em si. O máximo que eu vejo fazerem é fazerem uma limpeza, passarem um produto e tal a cada um tempo. Só que isso não é tão legal. Aí o pessoal usa também, às vezes, quando vai beber água, quando usa esse tipo de água que vai beber daqui, o pessoal usa um outro filtro, pós-filtro e tal. Bacana, mas aqui dentro, como toda água, vai juntando lima e coisas assim. Então a gente vai ter também um sistema gerador de ozônio. O ozônio ele tem um alto poder oxidante, e esse poder oxidante mata as bactérias, então é um negócio bem legal. Aí a gente vai ter bombas d'água normal, essas bombas d'água, esse modelo em específico aqui, ela é bacana que não precisa ter aquele acumulador de pressão, né? Teoricamente, vamos testar, esse aqui eu não testei ainda, algumas coisas eu já testei, esse aqui eu não testei. E a gente vai ter tanto para entrada de água, então vai sempre entrar água pela bomba, dá por gravidade, a gente vai ter entrada por gravidade, mas assim, a gente vai utilizar, tenho certeza, quase sempre com a bomba, porque vai
encher, como são caixas d'água bem grandes, vai encher muito rápido, muito mais rápido do que deixar com a pressão natural, ou também vai ter casos que a gente vai puxar água de um rio, de um lago, e aí a gente não precisa se preocupar, porque a gente vai ter uma bomba portátil também, além das bombas fixas que vão gerar pressão dentro do motorhome, vai ter a bomba portátil, que vai ser igual a esse modelo também. Agora a gente vai para o sistema elétrico, né? A gente começa pelos painéis solares. A gente tem aqui painéis solares de 660 watts, são 4 deles. Eles são bifaciais, então eles conseguem gerar até 20% mais do que esse 660 nominal dele. Então isso é um negócio bem legal. Por quê? Porque ele bifacial, o que que é? Ele pega tanto a energia que vem do sol por cima, quanto da luz que reflete e vem por baixo, né? Porque muita gente acha que o painel solar é pelo calor do sol e tal. Não, é pelos fótons, é pelos elétrons que ele gera ali e tal. Não vou falar mais detalhadamente, mas é pela luz que o sol emite que ele gera energia. E aí, falando em sistema elétrico, a gente vai para isso aqui. Aqui a gente tem vários equipamentos aqui, eu vou explicar aqui cada um deles. Vou começar pela bateria, né? Que é uma parte que eu considero bem importante. E aqui é parte elétrica que eu adoro, né? Esse aqui é a minha área, né? Minha área, que eu gosto muito. A gente vai começar pela parte das baterias. Então aqui eu tenho alguns tipos de bateria que eu trouxe aqui para vocês. E aí eu vou explicar como que cada uma delas funciona e por que a gente escolheu cada uma dessas baterias. Então aqui a gente tem as baterias que a gente escolheu, que são baterias de lítio ferro-fosfato, que a gente chama LiFePO4, LiPo4, enfim. Essas baterias a gente considerou as melhores porque elas têm várias vantagens em cima da bateria de chumbo ácido, que é a bateria mais comum que tem. Aqui é uma bateria que vem com gerador, mas é só para exemplificar. Isso aqui serve para bateria de carro, bateria estacionária de no-break. Então são esse tipo de bateria, chumbo ácido. E tem as baterias de lítio normal, né? Então, que são essas aqui. Eu era para ter calculado antes de iniciar o vídeo, mas eu vou deixar aqui na tela o equivalente, quantas vezes mais energia consegue fornecer baterias pequenas, que nem essas, pequenas, leves, né? Comparado com essa aqui, por exemplo. Quantas vezes mais? Só para vocês terem uma noção, assim, de tamanho, peso, do que uma bateria muito mais, uma tecnologia que eu considero muito superior, né? Cada tecnologia para o seu devido lugar, mas que eu considero muito superior para esse tipo de aplicação, em comparado este com este. Então, assim, tudo tem vantagem e desvantagem, né? E vamos falar elas. Bateria de chumbo ácido. Qual que é a vantagem dela? Para mim, hoje, eu acho que a única vantagem é preço. Mas eu também não considero ela como barata ou como economicamente melhor. Por quê? Porque ela dura menos. Por ela durar menos, então, eu considero as baterias de lítio melhores. Então, assim, ela ocupa bem mais volume, ela dura bem menos, ela gera gases tóxicos e ela é muito mais pesada. Então, assim, já por aí eu já desconsidero a bateria de chumbo ácido. Depois a gente tem as baterias de lítio normal. Essas baterias de lítio, inclusive células iguais a essas, são usadas muito em notebooks e outros equipamentos, mas tem de tudo que é formato, tudo que é tamanho, que são baterias igual tem nos celulares de vocês, por exemplo. E essas baterias são muito boas, porque comparadas com as de lítio ferro-fosfato, né, que são de lítio também, mas são uma categoria diferente, elas são menores comparada com essas em questão de capacidade de energia. Então elas conseguem fornecer mais watts por menos centímetros cúbicos. Só que elas têm uma desvantagem que eu considero muito grande. Esse tipo de bateria, ela pega fogo. Então se eu danificar ela, se eu furar, bater, a chance dela pegar fogo é muito grande. Então, por esse motivo, eu descarto essas baterias também. E aí a gente vem para esse tipo de bateria aqui. Aqui a gente tem duas células diferentes, porque a gente testou várias outras, a gente tem outros tipos também. E a gente, para chegar no que a gente acha ideal. Então, assim, o que tem de tão bom aqui nessas baterias? Ela tem
comparada a essa, é infinitamente melhor em todos os sentidos, porque ela dura mais, porque ela tem mais capacidade de energia, ela é muito mais leve, mas comparada a essa, ela é um pouco mais volumosa. Mas ela tem a vantagem de que se eu furar, ela não pega fogo, né? Então, isso é muito bacana. E falando em pegar fogo, um item muito importante de motorhome é um extintor, né? Brincadeiras e não tão brincadeira, é um item importante. Eu vejo o pessoal que com o motorhome pegando fogo aí, o extintorzinho salva, né? Mas então, continuando. Então, para nós foi meio lógica. Hoje essas baterias estão tendo um pouco mais facilidades de acesso. Tem bateria de sódio também que está chegando, só que é uma tecnologia muito nova, ainda está cara e, tipo, em relativo a essa, ela não oferece tantas vantagens a mais. Ela tem talvez uma durabilidade maior e tal, mas assim, detalhe que eu não falei. Então, assim, qual que é a durabilidade média de uma bateria dessas? Depende da fabricante, mas assim, média de 8 a 12 anos, né? Essa aqui, a média é 2 anos, uma bateria de chumbo ácido, né? Então, é muita diferença, né? Então, aí que o preço talvez né? O custo talvez não saia tão mais barato o chumbo ácido porque ela dura menos, né? Então, você vai trocar muito mais vezes, né? 4, às vezes 5, até mais vezes. Você vai trocar essa bateria para uma dessa que você vai trocar. Então, assim, fora essa questão e todas as outras que eu falei, de peso e tudo mais, tipo, elas seguram mais tempo de vida de carga. O que eu quis falar com isso? Conforme você vai usando a bateria, ela vai perdendo eficiência, ela vai ficando velha. Sabe quando falam que a bateria está viciada e coisa assim? Então, elas vão perdendo capacidade conforme você vai usando, conforme os ciclos, né, que você vai dando nelas, né, que é carregar e descarregar. Essa aqui, como ela dura muito menos, ela vai perdendo muito mais rápido essa capacidade. Então, tipo, em um ano, vamos supor, ela já não tem mais 100% do que ela fornece, ela vai ter, sei lá, 80%, não sei, chutando aqui, né, dizendo um valor. Essa aqui não, essa aqui depois de um ano ela vai ter 98% ainda da carga dela real. E assim, por que também questão de peso e capacidade energética é tão diferente? Porque essa bateria aqui, você pode usar apenas 20%. Isso muda, né, de marca, como eu falei e tal, mas assim, em média, você pode usar 20% da capacidade dela. Ou seja, vamos supor, tem uma bateria lá de 100 A, que é uma bateria de caminhão, né, grandona. Inclusive, do nosso caminhão é 2 de 100 A. Nossa, a bateria é grande e tal, e você pode usar só 20 A de uma bateria de 100 A. Enquanto uma bateria dessas aqui, de 100 A, você pode usar 80, ou seja, você usa 80% contra 20% dessa. Então, se você vai fazer lá o cálculo do seu sistema, inclusive se vocês quiserem saber mais como que faz cálculos e tudo mais, comentem aí que eu posso fazer um vídeo explicando minuciosamente essas coisas. Então, assim, você vai ter que encher de baterias que vão ser grandes, pesadas e tudo mais. Então, para nós, a bateria ideal foi essas baterias de lítio ferrofosfato. E aqui está, inclusive, uma montagem aqui, uma montagem teste, né? Isso aqui não está final ainda, então aguardem, ainda não vai ficar vai ficar mais organizado aqui. Então, assim, aqui a gente não fala que é uma bateria, né? Que é uma célula da bateria, né? Que é uma bateria dessa tem apenas 3,6 volts. Aqui já, ela ligada em série, a gente tem, no caso aqui, 8 ligadas em série, a gente tem 24 volts. E aí, claro, uma bateria dessa também exige alguns equipamentos a mais, né? Como uma BMS, que é o que vai manter a saúde a longo prazo das suas baterias, né? Ela vai cuidar para não descarregar demais, vai cuidar para não, em baixas temperaturas, ela não carregar ou descarregar, enfim. Esse equipamento aqui não é obrigatório, mas é obrigatório, vai trazer muita longevidade para essa bateria, né? Então, tem que ter. Então, falei de painel solar, falei de bateria, o que mais a gente tem para falar? Gerador, a gente vai ter um gerador também. Por quê? A gente quer um sistema de backup. Claro, a gente pensa em casos extremos, pensa em situações tudo mais que pode ocorrer. É um backup, não vai ser utilizado sempre, mas ele vai ser utilizado em que momentos?
em momentos que a bateria estiver muito baixa e, por exemplo, momentos que tiver muito, muito frio, que as baterias não podem ser carregadas ou descarregadas, né? Depois eu explico mais um pouco, inclusive que é uma desvantagem um pouco dessa bateria aqui. Mas claro, a gente vai ter sistemas de aquecimento e outros sistemas de controle de segurança que vão ajudar para que isso não aconteça. Mas o gerador, né, a gente vai ter quatro principais métodos de energia. A gente vai ter os painéis solares, a gente vai ter o próprio motor do caminhão, com o alternador dele vai gerar energia também. Então a gente tem sol, a gente tem o diesel, que é o motor do caminhão, a gente tem gasolina, que é o gerador, e a gente tem também a tomada, né? A gente vê na casa de um amiguinho, liga na tomada, ou tiver num camping, liga na tomada, e também a gente consegue ter energia, né? E falando em tomada, quando a gente fala nisso, a gente tem que ter equipamentos que transformem a bateria numa tomada, né? Basicamente. E a gente tem aqui um equipamento que se chama inversor híbrido. Esse equipamento ele é bem legal porque ele traz dentro dele três equipamentos, três funções diferentes que seriam equipamentos diferentes. Por isso, por um dos motivos disso aí, ele acaba sendo mais barato, porque o preço dele é mesmo ou pouca coisa a mais que um equipamento dos três que ele faz, né, da função que ele faz. Então a gente economiza um pouco utilizando esse tipo de equipamento, né? Economiza bastante utilizando esse tipo de equipamento. E claro, a gente montando as nossas próprias baterias, como a gente está montando aqui, também a gente economiza. Se quiserem que eu mostre em detalhes tudo isso aqui, explique mais detalhes, cálculos e tudo mais, como é que monta uma montagem dessa aqui, comentem aí que aí eu posso fazer um vídeo dedicado e fazendo vocês economizarem. E tem outra coisa que vocês vão economizar também se vocês fizerem igual a gente. Mas vamos lá. Esse equipamento aqui, o que ele faz? Ele é um inversor, né, como o próprio nome fala. O inversor, o que ele faz? Ele transforma a bateria em tomada, né, para os mais leigos. O que ele faz? Transforma 12, 24, 48 volts em 110, 220 volts. No nosso caso aqui, a gente decidiu por 24 volts, porque o nosso caminhão é 24 volts. Claro, nada impediria de ser 48 volts ou 12 volts. A gente quis manter na mesma, até porque o dimensionamento aqui, novamente parte de cálculo, dimensionamento aqui para o nosso uso, para o nosso motorhome, vai ficar bacana em 24 volts. E o que esse cara faz? O que esse cara tem? O inversor, né, que nem eu falei, transforma a bateria em tomada. Ele faz o contrário também, transforma a tomada em bateria, ou seja, ele é um carregador, como o carregador do seu celular, né? Então você liga ele na tomada e aí ele começa a carregar as baterias. E também ele é um controlador de carga solar. Um controlador de carga, aqui a gente tem um exemplo de um controlador de carga, ele faz, o que ele faz? Ele transforma a energia do painel solar, que o painel solar disponibiliza, em energia para a bateria. Porque assim, eu já vi gente que acha que é só pegar o painel solar e ligar ele na tomada e tá tudo certo. Não é assim que funciona. No caso aqui, ainda mais para baterias, você tem que ter um controlador, né, de carga que ele transforma a voltagem, amperagem, tudo certinho, ideal para suas baterias, né? Você configurando o equipamento, comprando o equipamento certo, lógico, né? Então assim, esse cara tem essas três funções em um. Claro, como tudo, como novamente eu falo, ônus e bônus, né? Qual que é o bônus? É mais barato, tudo em um equipamento e tem uma coisa muito legal. Como ele é tudo em um equipamento, então você consegue configurar vários parâmetros dentro dele e ele consegue agir de forma autônoma e criar muitas automações, muitas coisas que seriam muito mais difíceis de você automatizar, você consegue fazer ali dentro dele de forma simples. Tipo, priorizar energia do sol, para depois priorizar a energia da bateria, para depois do gerador, para depois... Então assim, você consegue fazer tudo com ele. Também, com ele, você consegue acionar um gerador no caso da bateria estar muito baixa. A gente vai também, ainda não testei, mas a princípio com ele a gente consegue também ligar automaticamente as resistências que vão estar na caixa d'água que eu mostrei para vocês. Também se não conseguir por ele, a gente vai fazer outra automação que eu já tenho em mente aqui. Então assim, é um aparelho bem bacana, mas tem as críticas, né? E que para mim ainda não fazem muito sentido, né? O pessoal fala, tá, com um equipamento desse,
você ficar meio na mão, porque se der problema você vai perder as 3 funções e tal. Primeiro, sim, pode acontecer do equipamento queimar ou estragar de alguma forma, ser danificado, de que ele não funcione em nenhuma das 3 funções. Mas também muitas vezes ocorre de uma das funções apenas parar de funcionar, as outras continuar funcionando. Beleza. Só que a gente vai ter 2 desses equipamentos, né? Então a gente tem 2 desses equipamentos. Aqui a gente tem um equipamento de 3.000 watts e a gente, no caso 2 equipamentos de 3.000 watts, a gente poderia comprar um de 5, 6.000, que seria o ideal para o nosso uso do motorhome. Sim, mas a gente preferiu comprar 2 menores e ter o backup também, né? Então, eu não falei, esse aqui é de 3.9 e 3. alguma coisa kVA, então. Então assim, aqui vai ser 2 de 3.000 watts, se um der problema a gente tem o outro, não fica sem usar os equipamentos, então é bem bacana. E ele também é conectado na internet, então a gente tem diversas automações que a gente vai fazer e que eu vou falar. E começando nessa parte de automação, por exemplo, a gente vai evitar de passar muita fiação e tal no nosso motorhome, então acaba economizando um pouco na fiação, mas vai gastar muito mais na automação, mas eu vejo mais vantagem do que desvantagem. Então a gente vai usar, por exemplo, tem lugares que não é legal ter passando fiação e tal, como banheiro e coisas assim. Então a gente vai ter vários itens sem fio, né? Por exemplo, nossos interruptores vai ser assim, inclusive que é um interruptor bem bacaninha, bem bonito, que é a cor dos nossos móveis e tudo mais, vai ser esse cinzinha, preto e tudo mais. Então assim, é um interruptor sem fio que a gente consegue fazer várias funções nele, né? Então ele não é só clicar e acionar alguma coisa, não. Eu posso dar 2 cliques, eu posso segurar e eu posso fazer qualquer coisa com ele. Então eu posso, sei lá, ligar o caminhão por aqui, eu consigo fazer isso. A automação vai ser bem bacana, eu vou mostrar isso para vocês. Então, se eu quiser ligar o caminhão, se eu quiser ligar uma luz, que é o mais simples, se eu quiser ligar uma bomba d'água, se eu quiser subir e descer a nossa mesa, consigo fazer tudo por isso aqui. Sem fio, nem nada, eu posso prender, fixar onde eu quiser. Claro, a desvantagem vai ser mais caro esse tipo de automação, mas também tem a bateriazinha que você tem que trocar de vez em quando, mas você não tem que passar um monte de fiação, tubulação, um monte de coisa assim. Fica muito mais fácil a manutenção depois. Mais fácil e mais difícil, né? Porque é eletrônica, né? Mas é a área que eu gosto. Então assim, pra mim eu vejo muito mais vantagem. Então a gente pode instalar em qualquer lugar, a gente não tem limitação, essa parede não pode, não. A gente só cola isso aqui onde a gente quer, ali do lado da cama, a gente vai ter vários desses espalhados pela casa com várias funções. E aí a gente, por exemplo, uma função aqui, a gente vai ter a iluminação, que vai ser controlada por um driver desse, que é dimerizável, então eu posso, inclusive, o que é dimerizável? Você escolhe a potência da luz, né? A quantidade de luz que a lâmpada vai emitir. E eu posso vir aqui e botar aqui um clique à noite, eu posso fazer isso ainda, à noite ele vai acender, sei lá, com 20%, 30%, vai acender uma luz mais fraquinha. Se eu quiser a luz total, eu aperto 2 vezes. Durante o dia ele acende mais forte, ele já acende em 100%, mas se eu quiser que ele baixe para 50%, eu clico 2 vezes. Eu posso fazer várias automações, né, como eu falei. Então assim, parte elétrica é isso aí. Outra coisa que eu falei que vocês podem economizar, tem muita gente que acha que só tem um equipamento agora na internet, virou febre, assim, que é uns equipamentos muito bons que eu vejo, mas aí, tipo, você não precisa ficar preso só naquilo ali, tem várias outras possibilidades, né? Que o pessoal usa muito da Victron, o Orion, né? Que é o equipamento que transforma a energia do alternador em energia para as baterias, né? Tipo, tem jeito errado de fazer, que eu considero errado, que você vai estar danificando ainda mais baterias de lítio, né? Que é ligar diretamente, ou ligar com relé, ou com coisas assim. Não é bacana, você vai estar diminuindo a vida útil dessas baterias, ou no caso de bateria de lítio, você pode até danificar tanto as suas baterias do carro, do veículo, né, quanto da bateria da casa. Mas você pode usar um controlador solar MPPT, que é muito mais barato, muito mais acessível, tem em todo que é lugar, né? Porque esses equipamentos da Victron, são animais top, só que são caríssimos aqui no Brasil, né? Infelizmente. No Brasil não é tão barato as coisas, então a gente tem que economizar.
E você pode ter qualidade, confiabilidade com um equipamento desses, vai carregar sua bateria de forma saudável, sem nenhum problema. Eu vou, inclusive, mostrar a ligação disso tudo para vocês, se vocês quiserem, né? Então, com um controlador desse, mais alguns equipamentinhos que são bem baratos, você consegue fazer um equipamento topzera para usar o alternador do seu veículo para carregar suas baterias. Inclusive, assim, também entra na parte de cálculos, se vocês quiserem que eu mostre cálculos, porque assim, você não pode usar toda a potência do seu alternador, não pode usar o seu alternador por um longo período de tempo, que ele não foi feito para isso, ele foi feito para carregar as baterias do veículo, né? E aí a gente consegue calcular o que é o melhor para cada situação e aí definir isso e configurar ali. Esse cara aqui, um aquecedor a diesel, é um equipamento bem bacana que muita gente do motorhome já usa, já conhece, só que assim, lá na Europa, lá, o pessoal usava muito aquecimento a gás. Só que teve a guerra na Ucrânia e daí o gás ficou mais difícil, mais caro e tudo mais. O pessoal começou a usar muito esse equipamento aqui, que é o aquecedor a diesel. E eu tô falando isso porque eu vou comentar um detalhe, que assim, esse nosso modelo em questão, ele aquece o ar, né? Ele é um climatizador, esquenta o ar. E o que acontece? Tem equipamentos desses que esquentam água também, só que eles são mais caros, logicamente, né? Às vezes mais do que o dobro, ou bem mais ainda do que um equipamento desse, e eles também perdem um pouco de eficiência, claro, ou eles gastam mais, porque ele não utiliza todo o que poderia ser utilizado. E o pessoal lá na Europa lá começou a fazer umas gambiarras, e eu gosto de algumas gambiarras, não é gambiarras boas, né? Não gambiarras pode colocar em enrascada, que é utilizar os gases do escapamento desse negócio, porque ele queima diesel, logicamente, e ele expele gases, né, igual tipo um carro. Então, assim, ele desperdiça muita energia no escapamento. Então, o pessoal mediu lá, nossa, mais de 300 graus, agora não lembro, mas acho que era bem mais de 300 graus, jogando esse calor pelo escapamento. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas gambiarras, que nem o pessoal lá da Europa anda fazendo lá, que é adicionar um equipamento aqui na saída desse negócio que faz esquentar outras coisas. No nosso caso, a gente vai usar para esquentar água também. E tipo, tem vários jeitos de fazer isso. A gente vai usar com um chiller, né? Não sei se é o melhor jeito. Não vi ninguém fazendo com o chiller. Vi fazendo com válvula GR, fazendo com serpentina de cobre e tudo mais. Eu vou usar um chiller que eu achei um preço bom e achei bacana e é mais um teste que a gente vai fazer. Então os gases do escapamento passam por esse chiller, ele esquenta, o chiller, o que ele é? Ele é um bloco tipo laminado que passa dois tipos de fluido lá, pode ser, né? Fluido pode ser gás ou líquido, enfim. E aí esse fluido, ele não se mistura, né? Então tem duas entradas e duas saídas, elas não se misturam. Então os gases do escapamento vão passar por uma entrada dessas e uma saída dessas e vai esquentar a peça. E no outro a gente vai passar água, e aí a água vai passar ali e vai esquentar a água das caixas d'água. Então é um sistema alternativo também de aquecimento da nossa caixa d'água. Também tem coisas que o pessoal faz aí, que é usar o próprio motor do veículo, né, do caminhão, no nosso caso, para esquentar a água. Também dá para usar, para esquentar o chão, para várias coisas. A gente prefere não mexer lá na parte do motor. A gente vai usar esse cara aqui, porque o que acontece? Um lugar que você mais precisa de energia, no momento que você mais precisa de energia, é no frio, é com neve, coisa assim, e é quando você tem menos energia, porque assim, eu falei da questão da neve, tem menos incidência solar, então você vai ter menos energia gerando do sol. Então a gente vai ter um aquecedor a diesel como alternativa para aquecer o ar e a água. Bom, e aqui a gente tem outras que tiveram pessoas amando e pessoas detestando, vamos dizer assim. A gente teve muitos elogios e muitas críticas. Engraçado, né? Nunca pensei que fosse gerar isso, tanto aqui quanto na geladeira, né? O que acontece? Pô, a gente tá lá passeando e tal, ou a gente tá lá trabalhando, né? A gente vai estar nessa vida que a gente vai trabalhar e passear. E a gente não quer gastar tempo lavando louça, né?
não é só questão de tempo, né? Lavando louça e lavando roupa, é questão também de água, porque o que economiza de água uma máquina de lavar louça e lavar roupa não está escrito, assim, é muita diferença. O que gasta uma máquina dessa, você gasta em, sei lá, alguns segundos com a torneira aberta ali. Então, assim, a gente vai levar esses equipamentos aqui, já estão em teste aqui, a gente instalou aqui para testar. E a gente, como eu falei, né, é questão de qualidade de vida, o conforto que a gente quer ter na estrada e a dinâmica que a gente vai ter viajando. Como eu falei, a gente trabalha muitas horas, então equipamentos como esse para nós é muito importante. E assim, o que vai ter de diferente que a gente vai fazer nesses equipamentos? Eles são equipamentos pesados, né? Porque a maioria não deve saber disso, né? Eles têm pesos, contrapesos de concreto dentro dele, normalmente de concreto, mas às vezes de outro material. E essa máquina aqui, por exemplo, máquina de lavar roupa, tem um peso muito grande, essas máquinas que são com a saída assim, né, pra frente. A máquina de lavar louça, ela tem um contrapeso aqui atrás, porque quando a porta está aberta, para ela não tombar para frente, porque o peso em si dela não é muito grande. Então o que a gente vai fazer? A gente vai remover esses pesos de concreto dentro dessas duas máquinas. Por quê? Porque lá no motorhome elas vão estar bem parafusadas, bem fixadas no lugar. Então elas não vão precisar desse contrapeso. E essa aqui tem um contrapeso enorme, gigante, para ela não sair andando pela casa, para ela não ficar se batendo e balançando tudo. Então lá elas vão estar bem presas, fixadas em tudo, na estrutura toda, então a gente vai aliviar muito o peso dessas máquinas. Aí vocês vão acompanhar isso também. É uma coisa que a maioria não sabe, eu acho que até quem tem essas máquinas em motorhome nem deve fazer, mas a gente vai fazer. E aqui na parte externa nós estamos fazendo a parte de revestimento, claro, vai ter a parte interna de revestimento também, mas a gente tem aqui bastante questões em relativo ao caminhão, que o pessoal nos perguntou, por que não pegaram 4x4? Esse caminhão não é muito grande, e a gente vai responder essas dúvidas. Primeira coisa, por que a gente escolheu esse caminhão? Desse caminhão aqui, a gente tinha a opção 4x4, sim, só que a opção 4x4 não tem automática, e a Aline só dirige veículos automáticos. Então a gente decidiu por pegar esse caminhão justamente por ser automático. Claro, nada nos impede de depois colocar ele 4x4, é possível fazer isso, mas eu acho que não vai ser preciso para o estilo de viagem que a gente vai ter. Outra questão desse caminhão, que a gente não pegou uma Sprinter, que o pessoal falou, e outros veículos assim, é porque a gente escolheu esse aqui porque a gente gosta assim do design, do acabamento, do espaço e tudo mais, mas ele é cara chata. Então, por ser um veículo que eles chamam de cara chata, a gente consegue ter um aproveitamento maior. Enquanto, por exemplo, uma Sprinter tem aquela parte do cofre do motor, onde você perde ali, sei lá, não sei, quase 1 metro talvez, aqui a gente tem um aproveitamento muito maior da casa, porque a gente, comparado aqui, ó, a gente tem 8,20 metros total, se eu não me engano, nesse caminhão aqui. E uma Sprinter tem quase 7 metros, se eu não me engano é 6,850. Então assim, pô, 1,30 m, 1,20 m a mais que a gente tem aqui só comparado com uma Sprinter. Só que espaço de casa é incomparavelmente maior. A gente consegue ter um aproveitamento muito maior. Porque ele é um pouquinho mais largo, a gente não tem aquele abalamento no teto, a gente tem um teto, um pé direito muito mais alto, então a gente consegue ter um conforto muito maior com um veículo pouquíssima coisa maior que uma Sprinter, por exemplo, né? Extra longa. Por isso que a gente escolheu esse veículo. Também a questão de manutenção, a gente é um veículo onde ele, como é que diz, ele bascula a gabine, então é fácil a manutenção do motor. A gente deixou um acesso interno da casa para manutenção do câmbio, então também fica fácil de manutenção. Então esses são alguns motivos que a gente escolheu esse veículo. Claro, a gente ainda pensa de repente de trocar os pneus, as rodas, botar a roda maior, né, para ter uma capacidade off-road, embora o nosso propósito não é off-road, a gente vai ir estrada de chão, lógico que vamos ir, mas a gente não vai ir em lugares que veículos off-road vão, né? É uma casa, a gente não vai se colocar nesses riscos assim. A gente quer viajar o mundo e tem muita estrada para rodar que não precisa pegar 4x4. Seria bacana? Lógico, seria bacana, mas a gente optou por esses motivos. Então diz aí, o que você escolheria? Qual veículo você escolheria? E a nossa escolha faz sentido para você? Né? A gente pegar e ter só 1 metro a mais que uma van e conseguir ter um aproveitamento muito maior
né, da casa? Diz aí nos comentários. Então, conectados, aqui é a parte que eu acho que todo mundo tá mais esperando do vídeo, que é como que tá indo a construção. E aqui a gente tem uma das partes mais diferentes e legais do nosso motorhome, que são esses sistemas de abertura dos painéis solares. Então aqui a gente tem 2 pares divididos aqui nesse sistema. Vou mostrar para vocês aqui, abrindo só para vocês terem uma ideia. Claro que depois vai ter a parte dos motores aqui, né? Isso aqui ainda vai ser pintado, lubrificado, colocado os motores, os painéis. Mas a estrutura, o grosso aqui já está pronto. E esse aqui é o mais legal do nosso motorhome, que eu considero, porque ele serve como cobertura, né, da chuva, do sol, né, um toldo. E além de ter uma iluminação que vai ter aqui embaixo deles, também isso aqui proporciona que a gente não abra mão das nossas claraboias, ter iluminação do sol aqui dentro do motorhome. Não abre mão da gente ter todo esse espaço aqui para estar fazendo um piquenique aqui, para estar curtindo aqui em cima quando tiver com uma cena bem legal. Então, essa aqui é uma das partes mais legais. Agora eu vou mostrar para vocês aqui em cima como é que funciona. Então, graças a esse sistema de painéis solares retráteis, nós vamos ter um aproveitamento total do teto do nosso motorhome. Imagina isso aqui tudo pronto, né? Tudo revestidinho, pintadinho, bonitinho. Então a gente vai ter muito espaço aqui para estar curtindo aqui em cima. Imagina curtir um pôr do sol na praia, um amanhecer na montanha ou em qualquer outro lugar que a gente achar bacana. E tudo isso aqui graças a esse sistema, né? E a gente não perde isso aqui, ó, iluminação solar, né, lá dentro do motorhome. Aqui vai ser a janela, né, a claraboia do nosso quarto, onde a gente vai poder estar deitado lá dentro, confortável, na temperatura confortável, que fora pode estar frio, pode estar calor, lá vai estar sempre confortável. E a gente vai poder estar vendo a aurora boreal, por que não? Vai poder estar vendo as estrelas, tudo aqui. A chuva também, tudo aqui deitadinhos no nosso quarto. Aqui a gente vai ter iluminação natural em toda a parte da nossa cozinha e da sala, graças a essa outra claraboia. Então, esse sistema aqui a gente considera um dos maiores diferenciais do nosso motorhome, porque a gente não abre mão de nada, a gente tem espaço aqui para estar aproveitando, pode até fazer um churrasco, imagina, né? Por que não? Cabe bastante gente aqui em cima, traz uma churrasqueirinha portátil, bebe um vinhozinho, churrasquinho, por que não? E também não perde as claraboias, né? Porque eu vejo assim o pessoal muito nessa opção, pô, vamos ter bastante suficiência energética com painéis solares, ou vamos ter claraboia, ou vamos ter ar-condicionado. Não, do jeito que a gente idealizou tudo, a gente não abriu mão de nada. A gente vai ter ar-condicionado, vai ter muito painel solar, né? Inclusive, se a gente quiser, mais para frente, a gente pode botar um outro lance desses de painéis solares que abre para o outro lado. Imagina! Claro, eu imagino que não vai precisar, né? Ainda mais que a gente tem sistemas de backup, como gerador e tudo mais. Mas, tá aqui, ó, todo o aproveitamento e as mãos sujas. Depois vamos mostrar alguns detalhes lá embaixo. Aqui é o nosso quarto, onde a gente tem 2 janelas para fazer um fluxo de ar bem bacana. A claraboia que eu acabei de pular aqui. E embaixo aqui a gente tem a nossa garagem, onde a gente tem a moto, a lava-roupa e o porta-malas para ferramentas e outros utensílios. Mas essa cama tem um outro negócio muito bacana, bem diferente, que eu vou mostrar para vocês. O que eu falei da cama é esse recurso aqui, onde a gente consegue empurrar ela para fora e a gente consegue ter esse espaço, esse aproveitamento bem bacana. E em breve a gente não vai precisar das portas nessa posição. A gente vai poder abrir ainda mais as portas e ter visão completa. Então imagina um dia que a gente quer lá pegar um sol e um bronze aí fora, a gente pode só colocar a cama nessa posição e a gente vai ter esse recurso. Ou a gente quer dormir à luz do luar, a gente consegue deitar aqui e tá dormindo à luz do luar. Bem facilmente, né? Aproveitando que a gente está falando da parte aqui da cama e da garagem, vou falar da parte do chão, porque aqui dentro o chão vai ser elevado esses 40 centímetros aqui, onde a gente vai ter todos os equipamentos, hidráulicos, elétricos, né? Então todo o peso, caixas d'água, vai estar tudo bem embaixo dos nossos pés. Isso traz 2 coisas bem boas, bastante vantagem.
capacidade de manutenção muito mais fácil e também o centro de gravidade mais baixo, onde ajuda na dirigibilidade do veículo. Aqui é a área da garagem. Como eu falei, vai ter a moto aqui, que vai ter um elevador bem bacana, então acompanhe os vídeos se vocês querem ver coisas diferentes, assim como essa cama e nossos painéis. A moto também vai ter um elevador bem diferente. Máquina de lavar roupa e parte da garagem. Só que essa parte da garagem aqui, um pedaço aqui dela vai ter parte do banheiro. Por quê? Uma palavra que vocês não ouviram ainda nesse vídeo, retrátil, vai ter pia e privada retrátil, né? Como eu falei, a partir dessa parte aqui, todo o piso, o assoalho do motorhome vai ser elevado, que vai estar os equipamentos todos que eu falei. Então, aqui é o nosso banheiro, como eu falei. Nosso banheiro vai ter mais ou menos 90 por 1 metro. Vai ter essa pia e a privada retrátil, não é porta-pote, tá? Aqui a gente tem uma parte que avança aqui, que é a parte da moto, né? Da garagem da moto ainda, então só essa parte aqui vai estar fechada com a moto. A parte de cima é um roupeiro, certo? Aqui é a geladeira que deu bastante amores e ódios no pessoal, bastante elogios e críticas, nossa geladeira. E aqui a parte da pia, a gente vai ter uma pia bem grande, bem bacana, né? Mas eu não falei uma coisa, daqui de baixo vai sair também uma cozinha externa, onde a gente vai poder cozinhar lá fora. E do outro lado disso aqui, a gente vai ter um balcão bem grande, bem espaçoso também. Aqui vai ser a nossa porta de entrada e aqui é a nossa dinette, né? Onde a gente vai ter o nosso sofazinho, um de cada lado, a mesa de trabalho, a passagem para o caminhão, que eu vou mostrar em outro vídeo para vocês. E aqui, né, como eu falei, uma dinette, ou seja, é um sofá que também vira outra cama, que é a nossa segunda cama de casal aqui. E dessa parte aqui a gente vai ter um acesso atrás do sofá aqui, onde vai ter tomadas. E desse outro lado aqui a gente vai ter a TV que vai sair de dentro do sofá, né? Que no caso, se vocês quiserem ver um pouco mais, vai ser esse móvel aqui que está no chão aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vamos supor, isso aqui vai ficar bem lá para trás, né? Dessa área que eu falei aí. Aqui vai estar o assento, então aqui vai ter o assento do sofá e o encosto. E aí desse encosto aqui que vai sair uma TV, desse lado de cá e do outro lado lá vai estar alguns equipamentos elétricos, tomadas e outros acessórios mais. Então, pessoal, fiquem ligados em todos os próximos vídeos, que vai ter muita novidade, muita coisa legal que a gente está fazendo aqui. Então não deixem de se inscrever aí, curte o vídeo para apoiar a gente. E eu quero agradecer muito novamente a todo mundo que já viu o vídeo, o primeiro vídeo. Quem não viu, assista, porque tá bacana, que a gente explica tudo isso aqui com um desenho, que fica bem legal. E então, é isso. Até mais.